57 gols, né? Fez 52 e participou de mais 15. E ele Então, tem uma, é um negócio... E ele tem uma outra qualidade, ele tem uma outra vantagem. Fora o que ele tem feito dentro de campo, o carisma dele, né? Ele tem um carisma muito grande que conquista a torcida do Flamengo. Eu tô sendo um dos maiores. A molecada, bom, e não é só com os moleques que torcem o Flamengo. Não. Outro dia lá teve com o Santos, teve lá contra o Boa Vista, com a torcida do Grêmio, Palmeiras. com a torcida do Palmeiras. Aí ele vai também nas festas, canta as músicas do Flamengo. Eu não sei não, viu, mano? Eu acho que... Eu tô com o Flavinho aí, acho que se você for escalar o Flamengo todos os tempos aí, muita gente já vai colocar ele como o maior centroavante. O Flamengo de todos os tempos já pra falar do Flamengo Em termos de título, ele superou. É que é complicado, porque pra falar do Flamengo de todos os tempos, o cara tem que ter visto o time de 81. Eu vi. Então, mas pra mim, o Gabigol é muito mais jogador que o Nunes. Se você for perguntar pra um cara de 25, ele vai escalar o Flamengo de todos os tempos do ano passado. Peraí, eu vi. Então você precisa realmente ter um parâmetro de 81, que foi o melhor time da história do Flamengo, e que tinha o Zico. Eu te falo, não tô falando de Zico. Não tô falando de Zico, eu tô falando o seguinte, se você comparar pra mim, tecnicamente, Gabigol e Nunes, eu também acho pra mim, o Gabigol é mais jogador que o Nunes. Também acho. Eu não vou falar porque eu não vi o Flamengo de 81. Pra mim é. Ok, o Nunes fez os 2 gols do Mundial. Ver um videozinho. Mas aí não dá pra ver vídeo e tomar Você não respondeu por quê? Era um belo centroavante, mas se você pegar daquela época, anos 80, se a gente fizer a lista dos grandes centroavantes do Brasil, você vai colocar Careca, você vai colocar Serginho, você vai colocar Roberto, Reinaldo do Atlético, e aí talvez você coloque o Nunes em algum lugar ali. Então ele nunca foi um dos maiores centroavantes do Brasil. Nunes jogou na seleção brasileira. Mas é que ele fez os 2 gols no Mundial. Mas o Gabriel, eu acho que o Gabriel tecnicamente é um dos maiores centroavantes do Tecnicamente o Gabriel está, para mim, ele é superior ao Nunes, mas eu acho que, sei lá, eu ainda fico pensando aqui. Pascoal, mas tudo bem, você tem de olhar... O Imperador... Acho o Gabigol mais... Não, eu tô falando do Gabigol e Nunes. O Imperador e Nunes, pra mim, o Imperador é mais jogador. O Gabigol, tecnicamente... Agora, como é bom ser centroavante em time que é ofensivo, que cria muita chance, né? O Nunes lucrou com isso, o Gabigol também, né? Eles são bons. Não, o Flamengo. Mas no Santos, o Gabigol também fez gol pra caramba. Mas a pergunta foi... É Flamengo. Se o Gabriel não é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, eu tô analisando isso. Não, mas o Adriano tem Copa do Mundo, o Gabriel nunca disputou. O Adriano jogou na Inter, jogou no Parque. A idolatria do torcedor do Flamengo pelo Adriano. Dos dois jogadores aí dentro do Flamengo. Eu acho que tem uma identificação muito grande do torcedor do Flamengo pelas origens pela história de vida do cara. História de vida do Adriano, etc. e tal. Mas eu acho que se você for fazer uma seleção de todos os tempos do Flamengo, é muita coisa assim da década de 50. Vou fazer uma enquete aqui, vou fazer. O Leônidas jogou no... Eu vou fazer uma enquete. Na parede, os dois jogadores, vocês escolheriam quem pro time de vocês? Adriano ou o Gabigol? Eu escolheria o Gabriel. Aqui, ó, eu vou fazer uma pergunta no Twitter, seguinte. No seu Flamengo de todos os tempos, quem seria o camisa 9? Nunes, Gabigol ou Adriano? Porque o Gabriel... Apesar do Adriano ter jogado pra 10, né? Ele tem uma coisa que... Ele tem uma coisa que a gente ainda tem que levar em conta. Ele tem 1 ano de Flamengo, né? Mas ele terá muitos. Ele já pertence ao Flamengo. Ele foi comprado pelo Flamengo. Então, a possibilidade de ele escrever uma história longa no Flamengo é grande. É grande. O Adriano tem uma história bonita no Flamengo, mas ele voltou ao Flamengo como jogador consagrado, né? E aí ele teve o quê? 1 ano bom. 2009, né? Que foi campeão. 2009 muito bom. Né? Foi decisivo no campeonato. Ele não engatou 3, 4 porque ele, assim, espetaculares, porque pra mim, o caminho que o Adriano assumiu, tomou, foi outro. E a escolha dele, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o Gabriel ele tem a condição de fazer uma história mais consistente no Flamengo. E você falou que o Gabigol só está há 1 ano no Flamengo. Mas parece que está há 10, né? Está mais. Sim. E sábado contra a Cabo Friense, né? Só jogaram do time titular o Arão, que está suspenso, não ia poder jogar. Só que ele que pediu... A gente precisa também colocar na Ele pediu... Não, mas ele que pediu pro Jorge Jesus... Não, isso é louvável. Porque o que tem Cristiano Ronaldo e Messi quer bater recorde, Marco, que é legal, ser competitivo. Mas eu acho que precisa analisar também as situações aí e tentar equalizar isso daí de forma individual. Vamos tentar desmembrar, porque esse time do Flamengo ele é muito mais forte do que aquele time de 2009 que o Adriano foi campeão. Verdade. Então isso também favorece o Gabigol a desempenhar o futebol que ele tem mostrado. Não que ele não possa mostrar, porque é um monstro. No Santos ele já foi isso, no Flamengo ano passado ele já foi isso, esse ano ele vai continuar sendo, é um monstro. Porém, aquele time de 2009 do Flamengo não era um time forte como é esse time de 2019 e de 2020. Então isso favorece muito o Gabigol. Se tivesse numa parede entre Gabigol e Adriano para jogar no meu time de centroavante, eu optaria pelo Adriano. Eu optaria pelo Gabriel.
Pra mim, o Adriano é mais jogador, só que o Adriano deu um caminho pra carreira dele. Não, o Adriano, o auge dos dois, pra mim, hoje nós temos o auge do Gabriel e nós vimos o auge do Adriano. É mais jogador. Eu votaria para escolher um e outro escolheria. Fácil. No auge, os dois no topo. O Adriano era pra ser o centroavante da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. No auge dos dois, eu também sou o Adriano. Eu tô dando minha opinião em relação ao Flamengo. Mas o auge do Adriano no Flamengo... O auge do Adriano na Inter de Milão. O Adriano em 2009 ele jogou ganha o Campeonato Brasileiro. Ele ganha o Campeonato Brasileiro. Artilheiro. com um time bem mais fraco o Gabriel do que o também Flamengo foi de hoje. artilheiro do Brasileiro. E ganha uma Libertadores, sendo os 2 gols do título. Para o Flamengo, eu acho que o Gabriel tem uma importância maior que o Adriano. Agora, no auge, os dois, eu também sou o Adriano. O auge do Adriano durou pouco. Mas aquele time do Flamengo era muito pouco, O homem ele não foi preparado. Gabigol e Adriano na Itália, na Inter de Milão, não tem comparação. Seleção brasileira, até. Não dá. Eu vou te falar, senhor Mani, eu não tenho essa convicção toda tua, não. Do que o Adriano no auge? O Adriano jogou muito. Não vou falar de um assombro. Não. Tô falando Flamengo. O auge dele do Flamengo, pra mim, foi 2009. Para mim é o auge da carreira. Os dois estão no auge, pegando o auge da carreira do Adriano. E esse momento aqui... Eu tô pensando, cara. Você acha que é uma coisa, acho que é outra. Mas eu não tenho essa certeza toda. Você foi muito convicto. Então, mas aí que tá. Você tem que colocar... Eu sou no auge. É que o Adriano foi pra Inter de Milão e fez sucesso. O Gabigol não. Mas a seleção, por exemplo, o Gabigol, ele tá jogando a bola na Alemanha, 2005, justamente pelo entorno dele. O time do Flamengo é muito mais forte hoje do que era em 2009. O Adriano jogou aquela bola toda e levou o Flamengo ao título por méritos ali. Mas e ele foi a principal referência do time. Essa Mas isso daí não, tem que é colocar verdade. Se a gente fizer esse exercício do, por exemplo, do auge... Imagina se o Adriano O Pascoal tá falando hoje o auge do Adriano e o auge do Gabriel. Então. Ok. O auge do Adriano na carreira, não no Flamengo, na carreira, também foi cercado de grandes jogadores, né? Isso também facilitava a vida dele. Na Inter de Milão, na seleção brasileira, era uma Fala a seleção de 2006, quem era? Tinha Kaká, Ronaldo, Adriano e Ronaldinho Não Gaúcho. ganhou. Quarteto mágico. Então, mas olha quem jogava com ele. Então ele Na Inter de Milão, ele jogou com o todo grande jogador, quando chega ao auge, ele tá cercado de grandes jogadores. Ele tá em time bom. O Rodrigo Bueno, quem fez dupla com ele na Inter não foi o Batistuta? 2004, não. O Batistuta fez com o Edmundo. O Batistuta nos anos 90. Ah, não, Edmundo, isso que é verdade, com o Edmundo. Quem era que fazia com ele? Dupla com ele? Ele era o centroavante, né? Não tinha dupla. Tinha um Tinha atacante. um parceiro. Ele teve cara jogador de bom. velocidade. Aquele argentino lá. Caraca. Ô, Marcelo, acorda! Pô, tinha um argentino lá que jogou com ele lá, meu Deus do céu. Maradona. Não. Zamorano. Não, é chileno. É chileno. Não, mas jogou na Itália. Caraca, eu não vou lembrar. Bom, Mas só o time de 2009 do Flamengo, Benjó, é o Bruno, goleiro, Léo Moura, Álvaro, Ronaldo, só um minuto, Angelini, peraí. Juan. Vamos contextualizar. O Bruno, na época, Era bom. era considerado o melhor goleiro do Brasil. Bom goleiro. O Milito. O Bruno era considerado o melhor goleiro do Brasil e cogitadíssimo para ser titular da seleção. Sim, mas eu não tô falando que o time era ruim, Não, eu sei. Mas, comparado depois com o time de hoje. Mas vamos lá, era Bruno, Léo Moura, Álvaro, Ronaldo, Angelim e Juan. Calma, para. Léo Moura, por muitos que não viram o Leandro jogar, era considerado o melhor lateral direito do Flamengo. Isso. Ou não é? Sim. Ronaldo Angelim, ídolo da torcida do Flamengo. Álvaro, que era do São Paulo e da O Juan era o lateral esquerdo que vinha, oscilava, Jogou no São mas ganhou naquele ano o melhor lateral esquerdo da CBF. O melhor do ano. Aí você tinha lá o meio-campo, você tinha Ayrton, Williams, Pet e Zé Roberto. Então, o Pet foi aquele Zé negócio que tava... E tinha o Maldonado, que você está esquecendo. Eu Tinha falei o Pet. Maldonado, Não, não você falei? não falou Maldonado. Maldonado, Ayrton, Williams, Pet e Zé Roberto. E na frente era o Adriano. Então, mas você tinha comido o coisa. O Maldonado É o Roberto, que encerrou a carreira no Palmeiras? É. Nossa, Era o Zé Roberto aqui. Zé Roberto, E as peças de Zé Roberto, reposição, ó, você Flamengo, tinha aqui, ó, campeão Toró, você 2009. tinha Everton, você tinha O Emerson. time do Flamengo de hoje é muito melhor. Para mim, o time do Flamengo de 2019 é o melhor time da história do Flamengo pós-Zico. Eu estava na dúvida com aquele Flamengo de 87. Porque aquele time do Flamengo de 87 era uma verdadeira seleção brasileira. Daquele time de 87, só um jogador não foi para a seleção, né? Olha Que era aquele Ailton, não era? É, mas tinha gente nova. O Leonardo, lateral esquerdo, estava começando. O Zinho estava começando. Não, era Viraram uma seleção. jogadores monstruosos. O time de 81 era um time de jogador maduro. Era a base da seleção de 82.
Júnior, Leandro, né, Zico e tal, mas jogadores já prontos, maduros. O Crespo, acho que jogou com ele. Crespo, o Balotelli também. O Zamorano jogou na Inter até 2000. O Ibrahimovic jogou com ele. O time dele, é isso que eu queria falar. Eu não tinha certeza da escalação, mas eu sei que o time que ele jogou na Inter era muito forte, gente. O time do Adriano na Inter era muito forte. O Zé Roberto também não era o time da Inter. O Zé Roberto não jogou nesse time. Roberto não jogou esse ano aí, mano. Não era esse cara, não era o Zé Roberto, não. Um tempinho ali. Era o atacante aqui. Não é ele, não. Esse Zé Roberto, o Zé Roberto do Palmeiras, esse ano jogou no Botafogo. O Zé Roberto. Era o Zé Roberto, atacante, aquele que passou pelo... Ele começou no interior de São Paulo, jogou no Schalke lá, jogou no Vasco. O Zé Roberto da Portuguesa jogou no Grêmio, dos times depois que ele fez... O Zé Roberto do Palmeiras jogou no Flamengo, mas naquela época do Denilson. Lá atrás, no do Alex. Foi um empréstimo por pouco tempo. Aí ele jogou depois... Aquele Rodrigo também jogou. Como veterano, já ele jogou. Rodrigo Fabri. Mas olha, pelo menos só de ter uma discussão dessa já é um negócio legal, porque a gente vive momentos que a gente fica reclamando que não tem mais ídolo no futebol brasileiro, que não tem identificação, que a gente só fala do passado. Pô, estamos discutindo se o Gabigol... Discutindo um time do presente. Discutindo que o Gabigol hoje entra ou não entra no maior Flamengo de todos os tempos. Discutindo o ano passado, não era nem se o Gabigol entraria no maior Flamengo de todos os tempos. A gente estava discutindo se o Flamengo do ano passado seria o melhor Flamengo de todos os tempos. A gente está vendo um time que tem a possibilidade de ser o melhor time do Flamengo de todos os tempos. E aí você vai estabelecer os critérios e tudo mais, vai chegar no título mundial de 81. E aí alguém vai falar, não, precisa do título mundial de 81. Mas para muitas pessoas, esse time do Flamengo... Mas, Flavinho, parando para pensar, cara. Porque o negócio é o seguinte, hoje, no futebol brasileiro, o Flamengo está sobrando. No continente também, o Flamengo é um time aí muito superior. Você tem o River Plate, que fez páreo ali na final e etc e tal. Mas comparado com esse time de 81, fora o fator decisivo, que é o Zico, que é um deus na história do Flamengo, mas o nível de competição naquela década lá, você tinha outros times também que tinham seleções aí. E batiam de frente. Então, era muito mais nivelado o campeonato do que é hoje. Verdade. Hoje em dia o Flamengo está nadando mais de sobra. A superioridade que o Flamengo impôs aos adversários dele nos anos 80 não é a mesma que esse Flamengo está impondo agora. Porque não tem concorrente hoje pro Flamengo em termos de elenco e futebol apresentado. Mas olha o detalhe, hein? O Flamengo ganha uma Libertadores em cima do Cobreloa. Sim, um time pequeno. Tá? Um time pequeno. E agora ele ganha uma Libertadores em cima do River Plate. Um gigante. Mas o que chegou naquela época, né? Sim, se fosse o River Plate naquela época, também possivelmente o Flamengo entre 80 e 83 ele ganha 3 brasileiros e não era por pontos corridos. Não tinha. Um time que era mais forte, ele passava por mais provações. Tanto que ele ganha muitos brasileiros ali, né? Desse time, o Atlético, o desse time do Flamengo, eu coloco o Jorge Jesus, para mim é o maior treinador da história do Flamengo. Para mim ele se tornou. Cara, eu coloco o Gabigol questionável no Flamengo de todos os tempos. O Bruno Henrique, gente, que teve problema aí, hein? Precisa resolver, hein? Vai tirar o Tita? Não, o Tita era jogar pela direita. Tira o Lico. Eu tirava o Lico. Tira o Lico. Rodrigo Se você for fazer um Flamengo... De todos isso é legal. Os tempos, Não. Flamengo 81 e 2019. Vamos lá. Goleiro é o Raul. Certo? Raul é o goleiro. Leandro ou Rafinha? Leandro. Apesar do Rafinha estar jogando muito. Mas o goleiro é o Leandro. Rodrigo Caio dá pra jogar. Rodrigo Caio dá pra jogar. A zaga, Pablo Mari e... Era Mari e Moser. Seria Mari e Moser. Figueiredo jogar. Rodrigo Caio e Moser? Marinho. Seria Rodrigo Caio e Moser. Acho. Lateral esquerda, Júnior ou Felipe Luiz? Não dá nem pra comparar. Então ficou Raul, Leandro, Rodrigo Caio, Moser e Júnior. Deus do céu. Andrade, Adílio, você vai ter que comparar com Arão e Gerson. Não, meio campo do Flamengo 81 é fácil. Não, peraí. O Gerson. Sim. O Gerson. Peraí, você vai... Cara, Andrade, o Adílio é o primeiro volante. Não, pera um pouquinho. Estão pegando aí dois caras que armavam o jogo. O que o Gerson fez ano passado é que o Andrade fez a carreira, o Adílio fez a carreira. Mas aí o Andrade bate com o Arão. Quem vai bater com o Gerson é o Adílio. Não, o Adílio era o que ficava. O Andrade era o que você... Eu tenho um conhecido flamenguista, jornalista, que ele fala assim, eu vi Andrade, Adílio e Zico, acabou o futebol, ele não sabia mais nada. Vai que eu tenho que chamar o break, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Gabigol e Bruno Henrique. Peraí, como você montou a Andrade, Adílio e Zico, Tita, Gabigol e Bruno Henrique. Tá legal. Eu também, fico assim. É esse tipo. Eu tenho minhas dúvidas. E o técnico é o Jorge Jesus. Mas eu tenho minhas dúvidas. Mas eu tenho uma posição aí que eu vou brigar ainda. Você não gosta? Eu também tenho uma que eu vou brigar. Qual posição você gosta? Frango assado. É babaca. É babaca. Eu não perguntei nada.